Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa última live dessa sequência que vem tratar sobre os estudantes com dificuldade de aprendizagem e a inserção dos documentos no SERI, a organização dos documentos dos estudantes, tanto de dificuldade de aprendizagem quanto da educação especial na escola. E hoje a gente termina as nossas lives falando sobre a organização e elaboração de relatórios, documentos e encaminhamento dos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Na quarta e na quinta-feira vocês tiveram a fala da Edne e da Manu, que trouxeram um pouquinho desse universo da sala de recurso multifuncional, como organizar o trabalho, a partir de onde que se organiza dos documentos e os relatórios do trabalho desenvolvido na sala de recurso. E hoje a gente vai trabalhar com aquele estudante que não tem laudo, com essa documentação, enfim, do estudante que não tem laudo e que precisa de um atendimento diferenciado e um encaminhamento diferenciado para que ele possa ter êxito no processo de ensino-aprendizagem. Esqueci de falar meu nome, para quem não me conhece, Ana Carolina Morello. Vamos lá. Então, entender um pouquinho o que significa dificuldade de aprendizagem. Então, existem algumas características que precisam ser consideradas e existe uma linha muito tênue entre aquilo que é, de fato, só uma dificuldade e aquilo que pode ser, de repente, algum tipo de transtorno ou algum tipo de comprometimento que seja público da educação especial. E o professor e a equipe pedagógica têm um papel bastante importante na identificação dessas dificuldades e dos encaminhamentos, para que haja certeza de que é realmente uma situação pontual e não uma necessidade que requeira atendimento diversificado de outros profissionais ou mais específico com relação à educação especial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dificuldade de aprendizagem é transitória. Ela não acontece durante todo o tempo de permanência do estudante na escola. Acontece em situações pontuais, com alguns conteúdos. Lembrando também que um estudante que apresente dificuldade em um determinado conteúdo e os outros, os próximos conteúdos requeram aquele que ele não deu conta de aprender, de assimilar, ele vai ter também dificuldade no restante. Então, é importante entender, ou melhor, fazer um processo de avaliação diagnóstica que dê conta de entender aonde está o problema. Então, ele pode ser organizado, atendido na escola, porque normalmente a dificuldade de aprendizagem tem origem com relação ao trabalho do professor. As causas da dificuldade, elas podem ser sociais, econômicas, culturais, emocionais e principalmente pedagógicas, no sentido de organização da aula, no sentido de explicação e explicitação do conteúdo pelo professor, pelo encaminhamento metodológico que o professor utiliza, ou mesmo sobre a organização mesmo da turma. Às vezes a turma tem tantas situações de indisciplina que, por mais que o professor tente dar aula, ele não consegue. Então, essas causas são relacionadas a fatores externos, ou seja, não é nada que seja biológico do estudante, de desenvolvimento biológico do estudante. Ele que requer uma análise do contexto como parte do diagnóstico, ou seja, o que ele tem dificuldade e por que ele tem essa dificuldade, o que causou essa dificuldade nele. É preciso fazer essa identificação, até para saber como agir a partir disso, como que vai atender esse aluno melhor. E aí, então, a gente atende esse aluno na sua especificidade, dando o suporte que ele precisa para continuar aprendendo. E aí a gente tem um contexto, e é um contexto que a gente precisa pensar em um contexto articulado. A gente não tem só a ação do estudante, só a ação dos responsáveis, só a ação do docente ou só a ação da equipe pedagógica. A gente tem uma organização do trabalho pedagógico na escola,
E ele é composto, né, pela equipe pedagógica, pelos docentes responsáveis e estudantes. A gente só vai ter êxito no trabalho e na retomada desses conteúdos, na aprendizagem desses estudantes que precisam, quando a gente agir em parceria, né, entre todos esses sujeitos. Cada um vai ter um papel e um papel fundamental a desempenhar para que aquele estudante tenha sucesso. Então, alguns sinais que requerem atenção na escola. Atenção por parte da equipe pedagógica, atenção por parte dos professores e mesmo atenção por parte da família que tem uma convivência com o estudante em outros espaços e que ele também pode chegar a manifestar algumas situações, né? Então, a primeira questão do rendimento. O rendimento escolar, se houver uma caída no rendimento escolar, se ele passa a ter dificuldade, se ele começa a ter notas inferiores, ele começa a dizer que ele não está entendendo, que ele não está aprendendo, é um sinal de atenção. Segundo ponto, a socialização. O estudante se socializava bem e, de repente, ele passa a ficar mais fechado ou começa a ter alguns problemas com relação a essa socialização, né? Com relação a dificuldade de conversar ou de discussão com um colega, com o professor, com a família, enfim. É preciso pensar e prestar atenção nisso. A questão da conduta, né? Como que é a conduta desse estudante? Ele age com uma conduta correta ou ele apresenta ou vem apresentando sinais de uma conduta complicada no sentido de não assumir os seus erros ou de pegar as coisas dos outros sem autorização, né? Ou situações de violência, de maldade, enfim. O quarto ponto, a ansiedade, então, e isso está sendo muito presente, né, nas escolas agora, por conta até desse retorno para a escola, porque assim, as crianças ficaram muito tempo distantes da escola por conta da pandemia. E esse retorno ao espaço escolar, à sala de aula, ao trabalho presencial, acaba trazendo, né, toda uma ansiedade por parte das crianças. Ansiedade no sentido de não dar conta, porque até então elas tinham que fazer atividade que podia ser feita pelo irmão, pelo primo, pela mãe, né? Às vezes a gente sabe que muitas vezes parte das atividades que as crianças trazem não são nem feitas por elas, né? Então, é importante prestar atenção em como ele lida, tanto com relação à sua socialização, quanto como ele reage com relação ao processo de ensino-aprendizagem, se ele quer aprender, se ele começa a apresentar faltas no sentido de não querer ir para a escola. Então, é importante prestar atenção nisso. O quinto ponto, então, o estado de ânimo dessa criança, né? Ela tinha um determinado ânimo, um determinado comportamento e, de repente, passa a ficar muito triste, ou muito quieta, ou muito irritada, né? Ou mesmo começa a ter altos e baixos, né, no ânimo, e são coisas que não são normais e que é importante que se preste atenção. As manifestações psicossomáticas, que é quando o aluno começa a sentir determinados sintomas que não correspondem ao que ele tem, ou seja, ele não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema de saúde, mas mesmo assim ele manifesta sintomas, dor de cabeça, tontura, dor no estômago, né? E isso acaba ficando frequente, essas manifestações, até como uma possibilidade de fuga. Então, esse acompanhamento, tanto por parte da família quanto da escola, ele é bem importante. Uma outra questão que a gente precisa prestar atenção é no comportamento alimentar, até por conta de toda A gente tem hoje, assim, é difícil, né? Sempre tivemos um padrão de beleza ideal, mas hoje aquilo que é padrão, aquilo que é bonito, é muito difícil de ser alcançado, né? Pelo que é promovido nas redes sociais, as fotos, os filtros, a questão de peso, enfim. E isso acaba comprometendo muito a autoimagem das crianças e elas acabam desenvolvendo comportamentos alimentares
equivocados, bulimia, anorexia, ou acabam ficando sem comer ou não se alimentando direito para tentar emagrecer. Isso muito mais forte quando as crianças começam a entrar na adolescência, nessa fase, a partir do quinto ano, né, dos 11 ali, 10, 11 anos, isso acaba ficando mais forte, se intensificando no ensino médio. Mas existem algumas situações onde as crianças também apresentam esses comportamentos alimentares que não são saudáveis. Outra questão que é bem importante de prestar atenção é no uso de substâncias tóxicas, né, pelos estudantes, pelas crianças, pelos alunos e mesmo por parte da família, né? Às vezes é identificado uma situação de alcoolismo ou de utilização de drogas ilícitas e a gente precisa prestar atenção para conseguir fazer os encaminhamentos necessários e o atendimento desse estudante. Um outro ponto que não está aqui, mas que eu acho que merece a gente conversar um pouco, é a questão da automutilação. Eu tive algumas experiências, não muitas experiências, na verdade, várias alunas, muito mais meninas do que meninos, que chegavam, eles precisavam sentir dor para controlar a ansiedade que eles tinham. Então, esse ato de automutilação que acaba sendo muito presente no dia a dia da escola e que a gente, às vezes, não sabe como lidar, né? Às vezes, as crianças reproduzem algo que ouviram, mas, às vezes, pode ser também não somente uma reprodução, mas alguma situação que requeira atendimento psicológico ou psiquiátrico, muitas vezes. E aí os estudantes, eles estabelecem, né, na rotina deles, estratégias de relações, né, relacionais. E que a gente também precisa ficar atento em como eles utilizam essas estratégias, dependendo, né, das situações em que eles passam. Então, eles podem mascarar uma situação, né, ou seja, se esconder. Ou mesmo, por exemplo, alunos que são extremamente indisciplinados, mas que, na verdade, utilizam essa indisciplina como forma de não mostrar a sua dificuldade ou o seu problema de aprendizagem. Ela pode somatizar, então, utilizar como fuga mesmo a questão da dor de cabeça, dor de estômago, e isso acaba ficando tão forte que ela mesmo, depois de um tempo, não sabe mais, não consegue mais diferenciar aquilo que de fato é do organismo e aquilo que ela, assim, acaba forçando ou acaba... enfim, para tentar justificar uma falta, uma não realização de atividade avaliativa, enfim. Um outro ponto é a tentativa dos alunos passarem despercebidos, né? Ficarem quietos, isolados, sentarem no fundo. Então, não faz bagunça, procura não chamar atenção nem da equipe pedagógica, nem da direção, nem do professor. Outro ponto, mostrar-se sempre colaborativo, né? É uma forma também é uma estratégia, né? O aluno que sempre está prestativo, que sempre quer colaborar, que sempre está junto com o professor, que se mostra disposto, normalmente tem um olhar diferente por parte do docente, e eles percebem isso e acabam agindo nesse sentido. Então, sabe parar nos momentos de provocação com o outro, ou seja, ele vai lá, incomoda, provoca, até que o outro reage. A hora que o outro reage, ele para, e aí o outro acaba levando, né, a responsabilidade, a culpa por conta de uma situação de conflito. Ser oportuno ou, ao contrário, inoportuno nas suas ações. Se ele saber prevenir conflitos e se afastar. Ter o hábito de cumprimentar e se despedir, né? Como que é essa interação? Que tipo de interação que ele estabelece? Se ele dá explicação realista ou não da realidade que ele vive. Às vezes a gente tem algumas crianças que têm uma tendência a fantasiar para tentar até superar determinadas coisas que ela vivencia na realidade, né? Elas acabam inventando situações para não demonstrar fraqueza ou essa situação de vulnerabilidade.
E aqui eu trago as estratégias acadêmicas e procedimentais que são importantes que o aluno desenvolva. E aí é bem importante, porque isso não se desenvolve sozinho, né? Isso não faz parte do instinto, né, dos estudantes. É preciso que alguém ajude ele a desenvolver, que ensine ele a desenvolver todas essas estratégias. Quais são elas? Saber ouvir. Eu preciso aprender a ouvir para eu conseguir prestar atenção, né? Eu preciso aprender a me expressar, tanto de forma oral como escrita. Eu preciso aprender o que é resumo. Não adianta só chegar o professor falar e pedir um resumo para a criança, sendo que nem disse para a criança o que significava o resumir, né? Ter um bom vocabulário, desenvolver um bom vocabulário, realizar uma boa apresentação formal das atividades, ou seja, o capricho mesmo, o cuidado com o caderno, com a letra, né, com permanecer a organização, o espaçamento entre as palavras, utilizando as linhas, o espaço para o parágrafo, enfim. Desenvolver estratégias de leitura para a compreensão leitora. Outra questão, ter os materiais em ordem e organizá-los diariamente. Dispor de recursos materiais complementares, ou seja, só o caderno, o lápis, a borracha, o livro didático não dá conta, muitas vezes, do que o estudante precisa, né? Ele precisa de material complementar a isso. E a escola, junto com a família do estudante, precisa organizar para que ele tenha à disposição esses materiais necessários. Se for uma situação de uma família que tem uma situação econômica mais difícil, a escola precisa, sim, prover esses materiais que são complementares, que são exigidos e que são importantes, né? No sentido de o professor não pode exigir uma maquete que o aluno leve tinta se existe todo um problema econômico, né, com a família desse estudante. Então, precisa ter disponível também para conseguir ofertar, né, disponibilizar esses materiais para essas crianças. Desenvolver o hábito de estudo e realização das atividades. Então, como que faz? Como que eu faço para estudar? O que eu preciso fazer para estudar? Né? Cada um estuda melhor de formas diferentes, né? Alguns precisam escrever para estudar, outros precisam fazer esquemas, né, mapas mentais, outros precisam falar para conseguir, outros precisam ouvir. Então, assim, é importante que a gente ajude o estudante a se conhecer para poder desenvolver esse hábito de estudo e se conhecer mesmo, para ver como que ele consegue aprender melhor. Uma outra questão importante é estabelecer uma rotina. Se dentro da escola, né, do início ao fim, ele tem uma rotina, o professor desenvolve uma rotina com ele tem um horário de aula, ele tem um horário para lanchar, ele tem um horário disponível para brincar, ele tem um horário de saída, quando ele sai da escola, ele também precisa ter uma rotina. Uma rotina que preveja um tempo para ele brincar, uma rotina que preveja o tempo para ele se alimentar, para ele poder descansar, e para ele realizar as atividades e estudar. E é importante que essas ações, né, essas atividades que são extraescolares, elas aconteçam sempre no mesmo período, né, no mesmo tempo, no mesmo horário. Quanto mais regular a gente tiver essa rotina, mais fácil fica para que ele consiga desenvolver isso de forma autônoma. Um outro ponto importante também é dispor de tempo suficiente e não ter excesso de atividade extraescolar. Tem muita criança que acaba fazendo uma série de coisas no contraturno, né? Seja ficar... faz natação, faz alguma atividade esportiva, dança, ou faz parte de algum tipo de programa da prefeitura que atende esses alunos e faz atividade recreativa, de lazer. Então, assim, igreja, né, o fato de ir, de se envolver com clube, com igreja, enfim. Então, é bem importante dosar isso também. É claro que tudo isso que eu estou falando não se desenvolve sozinho. Lembra que aquele outro slide que eu passei para vocês, é uma ação conjunta, precisa ser conjunta. Equipe pedagógica,
professores, a família e também o estudante. Todos precisam agir conjuntamente para que isso aconteça. E por último, então, realizar as atividades em grupo em locais que haja assessoramento. Ou seja, não posso simplesmente passar um trabalho em grupo para os alunos fazerem e ninguém supervisionar o que está acontecendo, ninguém poder ajudá-los, né, caso haja alguma dúvida, enfim. Então, eu tenho que pensar também, enquanto docente, quando eu propor algum tipo de atividade assim, saber, entender onde eles vão fazer, que tipo de recursos que eles vão ter disponíveis e, se for o caso, abrir a escola para que eles possam ir num horário dentro da escola e ter, sim, a supervisão e o assessoramento de uma pessoa que possa ajudá-los na realização da atividade. E aí, além de tudo isso, eu preciso pensar no estudante, o estudante que está apresentando dificuldade de aprendizagem, que ele faz parte de um contexto, né? Um contexto que é formado por outros, né? Um contexto amplo que é formado por vários outros. Então, eu tenho os professores, os objetivos e conteúdos, que faz parte do currículo, né, da escola, os estudantes que se socializam e interagem dentro de uma sala de aula, né? A partir da sala de aula, eu ainda tenho o contexto escolar, a escola, o lugar onde aquela sala está inserida. Como que é a organização dessa escola? Né? Existe algum tipo de relação democrática ou não? Como que se dá, né, as relações entre os professores e equipe pedagógica, ou entre professores e professores, entre professor e aluno, entre a direção e os alunos e os professores, né? Como que acontece isso? E, para além disso, eu ainda tenho o contexto social, que é o que faz parte da cultura, né? Onde que aquela escola está inserida, em que lugar, né? Qual é a característica de referência daquela localização, enfim. E aí, perpassando por tudo isso, eu tenho ainda o contexto familiar, que pode, né, que além de ser influenciada por esses outros contextos, também influencia diretamente o estudante. Então, quando a gente for fazer a avaliação do estudante, e quando eu falo avaliação, eu não falo só da avaliação da aprendizagem, eu falo dessa avaliação do aluno num sentido mais amplo, eu preciso considerar todos esses contextos. O contexto de sala de aula, o contexto escolar, o contexto social e o contexto familiar, para poder organizar e prever ações que sejam de fato efetivas para conseguir lidar com essa defasagem de conteúdos ou essa dificuldade de aprendizagem. Por isso que esse sistema, né, de interações não pode ser, eles têm que ser pensado como sistema mesmo, que todos eles se influenciam, mas também precisam ser pensados individualmente, né? No sentido de que o coletivo se faz pelas individualidades. Então, é preciso pensar cada um desses integrantes desse grande sistema que influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem, que é o estudante, sua cognição, sua situação emocional e autoestima, a turma, né? Como que se estabelecem as relações entre a turma, os valores, os papéis que cada um desempenha, cada estudante desempenha dentro dessa turma. Como que é uma turma indisciplinada, é uma turma apática, isso faz toda a diferença para a aprendizagem, né? A questão dos professores e das disciplinas, das matérias, né? Quais são as expectativas dos professores com relação à turma? Ou da turma com relação ao professor, ou com relação ao próprio conteúdo e matéria, né? Por exemplo, a questão da matemática, ela já tem todo um preconceito, toda uma carga que vem junto com ela, que ela é difícil e tudo. Como que é o resultado desse trabalho que o professor desenvolve, né? E os conflitos, a conduta, a relação do professor com o aluno, como que ele enxerga esses estudantes, como que ele lida com esses estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem ou situações mesmo de conflito, de enfrentamento, né? Como que ele lida com isso? A gente tem um número bastante significativo de professores que acabam
E isso é difícil por uma série de motivos, acabam no enfrentamento, né? Esquecem que ele é o adulto dessa relação e acabam entrando numa situação de provocação. Então, é importante que os professores pensem, não só professor, né? Professor, pedagogo, diretor, enfim, até os pais precisam pensar no papel que ele desenvolve naquela relação e ele precisa que aquele papel seja condizente, a ação dele seja condizente com aquele papel. A questão da didática do professor, que faz muita diferença, a flexibilidade para adaptação curricular, como que ele utiliza, né? Como que ele flexibiliza. Às vezes a gente prepara uma atividade, pensa que vai ser super bacana, de repente percebo durante o momento que eu estou aplicando que não vai dar certo. Qual é o tipo de flexibilidade que eu tenho, ou mesmo de jogo de cintura para reorganizar determinadas situações a partir do meu plano de trabalho docente? E o processo de ensino-aprendizagem em si, né? Como que o professor entende o quanto de conhecimento que ele tem com relação a isso. A família, a visão que a família tem do estudante e da sua situação de aproveitamento. Então, para aquela família, o que é aquela criança, aquele menino, aquela menina, né? E o que a dificuldade de aprendizagem significa para aquela família? Muitas vezes eu já fui atender... enfim, pais e responsáveis, né? E ele chegava e começava a justificar, falando que a criança era burra, né? E às vezes dava até uns tapas na cabeça da criança. Então, assim, como que a criança também vai ter uma autoimagem positiva se ela passa por esse tipo, né, de situação, se ela... normalmente a gente numa idade menor, a gente se vê muito pelo olhar dos outros, né? A gente acha que aquilo que os outros veem é, de fato, o que a gente é. E não só a família, os professores mesmo, às vezes, acabam agindo de forma bastante pejorativa com relação às crianças. A relação entre as expectativas, como podem atuar, né? Ou seja, até que ponto a família consegue ajudar essa criança a superar a sua situação de dificuldade. E o vínculo com a escola, como que a família se vincula. Para ela, a escola é o quê? Que tipo de vínculo se estabelece com a escola? É um vínculo construtivo? É um vínculo colaborador, né? É um vínculo de enfrentamento, não que tá certo é meu filho, vocês não têm razão de nada, né? Qual é o tipo de postura que a família desenvolve em relação à escola? Ou é mesmo inibição? Eu não vou, tô cansada de ir, não dá nada certo, ninguém resolve nada, né? Eles simplesmente marcam a reunião e não vou, ou nem atendo mais o celular. E aí, por último, a questão do ambiente sociocultural, que é a interação entre todos os elementos e o nível de adaptação, integração ou isolamento do contexto, né? Onde vivem os estudantes e as suas famílias. Em que medida cada um desses sujeitos se adaptam ou se integram, ou mesmo viram as costas e se isolam para aquela realidade sociocultural. E aí, pensando, né, como que a gente desenvolve esse trabalho? Eu preciso considerar todas essas questões, né, numa perspectiva bastante ampla e global. E eu não consigo fazer isso, falando como pedagoga, eu não consigo fazer isso sozinha. Assim como, também como professora, também não consigo fazer isso sozinha. Assim como enquanto, né, o próprio estudante não dá conta de fazer sozinho, de perceber as dificuldades e conseguir agir sobre eles. Então, eu preciso que o trabalho, é necessário que o trabalho da direção, da equipe pedagógica e da equipe docente sejam articulados e se estabeleçam no regime de parceria, de confiança, de apoio. É importante que a equipe docente entenda que, às vezes, o pedagogo vai precisar entrar dentro da sala de aula. E isso não significa que ele está indo lá para criticar o trabalho do professor. Né? Quem olha de fora consegue identificar determinadas coisas que quem está dentro daquele contexto não consegue olhar. Né? Assim como é importante também porque a direção tem contato com outras coisas que a equipe pedagógica ou docente não tem. Então,
é importante se desenvolver essa relação de confiança e saber que tudo que for feito vai ser feito no sentido de atendimento do aluno com qualidade, né? De pensar nesse desenvolvimento desse estudante e no que é melhor para ele, né? Não é só porque o pedagogo está entrando na minha sala que significa que ele não confie no meu trabalho ou que ele vai me criticar. E mesmo as críticas são importantes. Às vezes eu estou fazendo uma coisa porque eu estou acostumada como eu faço aquilo sempre, o tempo todo ano. Mas eu preciso de um olhar diferente para me ajudar a melhorar, né? Então eu preciso ao mesmo tempo confiar e ter humildade para aceitar o que a pessoa vai falar. Ao mesmo tempo que a equipe pedagógica, quando tiver uma devolutiva de um professor, ou de uma família, ou de um estudante, também tenha a humildade de ouvir aquilo que tá sendo dito e trazer aquilo que está sendo dito para melhorar a sua prática. E aí, então, como que eu organizo essas avaliações todas, né? Essa identificação dessas dificuldades. Primeiro que quem vai fazer isso na escola é a equipe pedagógica e o professor, né? Ou o professor de forma individual com a criança, ou dentro da turma, ou o pedagogo indo até a sala de aula, observando, né, algumas questões que acontecem dentro daquela sala de aula. É claro que qualquer pessoa que seja externa àquele grupo vai fazer com que a dinâmica desse grupo, né, seja diferente, mas a partir do momento em que existe familiaridade, né, a frequência da equipe pedagógica dentro de sala, por exemplo, faz com que os alunos se habituem e isso acaba ficando natural, né, naturalizando essa ação e eles acabam agindo de forma mais natural. Então, tanto o professor quanto a equipe precisa coletar os dados, ou seja, organizar os instrumentos e os critérios daquilo que se pretende avaliar. E quais são os instrumentos que compõem essa coleta de dados? As avaliações da aprendizagem, entrevistas, reuniões, a observação, tá? Então, assim, mas não é qualquer observação, é uma observação com intencionalidade, não é só chegar lá na sala de aula e sentar, sem saber o que está querendo ver. É importante definir, até para reunião, tem que fazer a pauta da reunião antes de me reunir com alguém. Porque senão eu posso esquecer de falar algo que era essencial e falar várias coisas que não eram necessárias, né? Então, é necessário estabelecer os critérios, a pauta, aquilo que se quer observar, aqueles dados que se querem retirar. A partir, então, dessa coleta de dados, professor e equipe pedagógica, de forma conjunta, vão realizar a análise de todas essas questões que foram levantadas e vão tomar uma decisão, né? Uma decisão de atendimento desse aluno e a forma de atendimento desse aluno na escola e também se há necessidade de encaminhamentos extraescolares. Que encaminhamentos são esses? Lembra que a gente teve lá a gente viu lá no primeiro dia da live, né? Segunda-feira. Os encaminhamentos lá, fono, psicólogo, psiquiatra, pediatra, oftalmo. Então, existem uma série de profissionais que podem fazer avaliações e identificar determinadas situações que afetam, né, diretamente o processo de aprendizagem do estudante. Se ele não enxerga ou não escuta, vai ser difícil, de fato, dele conseguir aprender. E isso não tem nada a ver com a questão da própria dificuldade em si, né? Mas porque ele tem algum tipo de coisa que impede, né? Que é um obstáculo para que ele consiga adquirir ou fazer a aquisição do conhecimento. E aí, a partir dessa tomada de decisão, eu realizo essas ações que foram definidas e avalio também o resultado dessa ação. Eu preciso avaliar se aquilo está dando certo ou se não dá. Não adianta eu identificar toda uma série de situações, prever uma série de encaminhamentos, se depois eu não avalio isso que eu fiz, né? E passo o ano inteiro, às vezes, fazendo a mesma coisa que acaba não dando certo. Então, eu preciso identificar, fazer essa avaliação novamente daquilo que está sendo ofertado para o aluno ou que o aluno fez, para conseguir, de certa forma,
verificar se aquilo está sendo efetivo ou não e mudar o que é necessário e continuar com aquilo que está dando certo. Agora a gente vai para a parte mais prática da nossa conversa, que eu trouxe como exemplo para vocês, são poucos exemplos perto do que a gente vai ter no caderno da transição, tá? No caderno pedagógico, que vai ser disponibilizado pelo site para vocês, mas eu trouxe alguns instrumentos práticos para que vocês consigam organizar o trabalho, tanto o professor quanto a equipe pedagógica. Então, uma das coisas que... Vamos lá. Então, um dos pontos que é importante é a observação, como a gente já tinha visto lá, né? Essa observação pode ser individual, ou seja, quando eu chego num determinado local, eu foco num determinado aluno, ou ela pode ser coletiva. Eu estou observando a questão da turma, a organização da turma, como ela, né, se relaciona, ou a questão da relação professor-aluno e a ação do professor dentro da escola, dentro dessa turma, né, no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu preciso observar a turma e as suas interações, os hábitos dos estudantes, as estratégias dos professores e estratégias dos estudantes. Lembra que a gente viu aquelas estratégias dos estudantes que é necessário, né? O saber ouvir, o se organizar. Ele desenvolver autonomia, né? Para conseguir pensar nos materiais, realizar as atividades, enfim. E também pensar e avaliar as estratégias que o professor está utilizando, que são estratégias didáticas, metodológicas, utilização de recursos, né? Como que o professor organiza a aula e conduz, né, esse processo de ensino-aprendizagem. Aqui tem uma sugestão, é um pedacinho da ficha só, tá? É uma ficha de acompanhamento docente. Ela é um pedacinho de alguns pontos, né, que eu trouxe para vocês terem uma ideia, mas ela vai estar disponível na totalidade lá no caderno. Então, são critérios que eu tenho de avaliação do professor. E a frequência em que isso ocorre lá. Sempre, às vezes ou nunca, né? A aula é organizada em grupos com regras claras de organização, ou seja, os alunos já sabem o que eles têm que fazer quando o professor chega na sala, né? Ou a aula é mais organizada de forma tradicional, e mesmo essa forma tradicional tem regras claras. O professor organiza a aula em espaços diversificados, né? E os alunos sabem como agir nesses espaços diversificados. Eles têm o conhecimento do que o professor espera, do que eles podem fazer, o que eles não podem. As aulas são organizadas de forma semelhante em todas as turmas. Ele tem um modo de agir, aquele professor especificamente tem um modo familiar de agir em todas as turmas. Por que isso é importante? Vou fazer um parênteses aqui. Porque às vezes não é nem a questão do professor se organizar. Às vezes é a própria dinâmica da turma que influencia de certa forma no trabalho do professor, e isso precisa ser identificado para saber como que a gente vai encaminhar. Se existe equilíbrio entre o que o professor faz e o que o aluno faz, ou seja, as atividades de explicação, o que o professor, o quanto o professor fala e o quanto ele ouve, enfim. E a contextualização retomada dos conteúdos e atividade do anterior. Ele começa a aula desse jeito, né? Ou não, ele simplesmente começa tacando conteúdo novo ou assunto novo e simplesmente desconsidera aquilo que tinha sido feito até ali. Então, veja, quando a gente consegue estabelecer até um perfil do professor e um perfil dos professores da escola, até para pensar nas ações de formação continuada, nas reuniões pedagógicas, no tipo de trabalho que eu quero desenvolver nos momentos de formação. Se a escola tem disponibilidade de organizar com palestrante, ela já vai saber qual é o tipo de palestra que é importante ela trazer para a escola para poder contribuir com esse corpo docente. Enfim, isso é importante não no sentido de criticar o trabalho do professor, tá? Não no sentido de qualificar aquele que é bom ou que é ruim, mas no sentido de identificar o que é realidade e agir sobre ela para melhorar isso. Tá? Então, é isso que o pedagogo precisa entender e que o professor também precisa entender. Né? Ele não vai estar sendo observado, ou a prática dele não vai estar sendo observada para que ele seja criticado ou qualificado como bom ou ruim.
Não, a ideia é levantar os aspectos que existem fragilidade e agir sobre eles para que a gente consiga melhorar essa prática do professor e de todo mundo que faz parte desse contexto escolar. Ali uma ficha de acompanhamento do estudante, né? Então, a motivação para o trabalho escolar, o ritmo de trabalho, a constância, né, no esforço. Ele sempre se esforça ou ele só se esforça de vez em quando? A atitude dele com relação aos erros, né, e as dificuldades, as respostas, né, deles à mudança nas rotinas de trabalho. Então, como que ele reage? O professor sempre trabalha de uma determinada forma e, de repente, acontece alguma coisa e o professor não está lá e precisa um substituto do professor e age de forma totalmente diferente. Como que o aluno vai se reagir a isso? E a autonomia desse estudante no trabalho. Veja, tudo isso que está em foto, eu retirei daquele livro que eu já indiquei para vocês na live da terça-feira, que era sobre avaliação. É esse livro aqui, ó, hoje eu trouxe ele para vocês conseguirem identificar. É o livro da Artmed, que fala sobre avaliação em sala de aula, conceitos e aplicações. E ele traz instrumentos e traz a parte de fundamentação também da avaliação em diferentes esferas, né? Não só da aprendizagem, mas também essas outras questões que precisam de observação mais atenta para que a gente consiga identificar determinadas fragilidades. Uma outra possibilidade aqui é a ficha de registro de atitudes do estudante, né? O estudante tem o costume de solicitar objetos, de solicitar ajuda, ele solicita a atenção do professor, né? Ele pede informação, ele expressa sentimento, as necessidades, ele expressa a rejeição quando ele não gosta de alguma coisa, ou quando ele se satisfaz, ele está satisfeito, ele é determinado, ele compreende as ordens, né? Ele compreende as explicações do professor. Enfim, é uma série de critérios, né, que são importantes para que o processo de aprendizagem aconteça. Uma outra aqui, uma ficha de observação da turma por estudante. Então, ali onde tem os números, eu coloco os nomes dos estudantes e ali eu tenho os critérios, né, dos papéis, que tipo de papel cada aluno assume dentro da turma. Então, ali o primeiro, ó, inicia, propõe ideias novas, estimula o grupo, ou seja, ele tem um papel de liderança, ele pede informação e opinião, ou seja, ele demonstra algum tipo de insegurança antes de agir, precisando da aceitação dos outros. Ele comunica suas ideias pessoais, né, ou tem vergonha disso, de se manifestar. Enfim, são uma série, essa também é uma parte, tá? Mas ele vai estar citado de forma integral no caderno, mas também é bem bacana porque a gente consegue mapear os papéis que cada um desenvolve dentro da turma, e como a gente pode utilizar esses diferentes papéis pensando no auxílio dos estudantes com os estudantes. Então, quando eu organizo um grupo, por exemplo, eu não vou colocar só líderes dentro desse grupo que vai sair briga, né? Eu preciso organizar ele de forma que eu tenha crianças com diferentes papéis que se complementem e não entrem em conflito. Um outro tipo de coleta de dados é a entrevista. Tem alguma coisa, Maurício? Um outro ponto é a questão da entrevista. E aí eu posso fazer entrevista com o professor, eu posso fazer entrevista com o estudante, eu posso fazer entrevista com a família, né? Existe tudo... Só que as questões dessa entrevista precisam ser organizadas conforme o objetivo. O objetivo da coleta que eu quero, do dado que eu quero coletar. Então, se eu quiser, por exemplo, entender o histórico do estudante, como que foi o histórico do estudante antes da escola, eu vou organizar perguntas para que eu possa ter essa informação, né? Então, não é qualquer informação e não é qualquer tipo de instrumento. Segundo, ela pode ser utilizada em todos os atendimentos. Todos os atendimentos, com o estudante, com a família, com o professor. Eu consigo, né, até ter um pré-modelo para utilizar
né? Porque a gente sabe que existem situações, por exemplo, de indisciplina, que a gente com certeza vai atender uma hora ou outra. Então, preparar essas fichas de registro para conseguir agilizar o nosso trabalho, não ter que fazer aquela descrição o tempo todo, ajuda bastante. E aí, uma terceira questão a se considerar é a questão da organização da entrevista. Então, como que a equipe pedagógica ou o professor vai recepcionar aquela pessoa que ele está entrevistando, né? Como que ele vai se apresentar, né? Qual é o tipo de receptividade, né, que ele vai ter? Ou vai chegar, que às vezes acontece, né, da gente estar numa situação de tanto estresse, tanto nervosismo, que a gente já chega já com os 2 pés no peito, né, da pessoa que a gente está recebendo por conta de tudo que está acontecendo. Mas é importante parar, pensar, se acalmar e estabelecer, né, esse vínculo, porque se eu não conseguir estabelecer essa conversa, essa cordialidade, essa parceria com quem eu estou entrevistando, eu não vou conseguir coletar esses dados de forma correta, né? Ou eu vou ter, às vezes, até um mascaramento, né, do que realmente aconteceu, e isso não vai adiantar, não vai servir ao meu propósito. Uma segunda questão da organização da entrevista é a exposição do objetivo e do motivo que ela está sendo feita. Então, por que o pai foi chamado para ser entrevistado? Para que ele está conversando com o pedagogo naquela hora? Ou por que o estudante foi chamado na equipe pedagógica? Ou por que ele foi encaminhado? Enfim. Né? Então, é importante que as pessoas tenham clareza daquilo do objetivo que eles estão recebendo aquele atendimento. O terceiro é a própria aplicação do instrumento, né? Como que você vai fazer as perguntas, como que você vai ouvir as respostas, se você já vai ter questões prontas para serem lidas e anotando as respostas, ou você vai ter uma pauta e vai dirigindo uma conversa, e a partir dessa conversa você vai fazendo anotações. Então, isso é um tipo de organização que só quem vai fazer é que consegue delimitar, porque cada um tem uma maneira de agir diferente. É que nem a questão da forma como a gente estuda. Eu estudo e aprendo melhor quando eu faço observação escrita. Os meus livros são todos rabiscados, porque à medida que eu vou grafando, né, sublinhando determinadas partes, eu preciso fazer observação, porque é assim que eu consigo fazer as relações, estabelecer as relações e aprender. Mas nem todo mundo é assim. É a mesma situação da aplicação e dos registros desse instrumento da entrevista. E, por último, os encaminhamentos e procedimentos acordados. Ou seja, depois de expor o motivo, de aplicar aquele instrumento, eu preciso deixar claro para a pessoa com quem eu estou entrevistando quais serão os próximos encaminhamentos, ou se a gente vai ter algum tipo de combinado onde cada um tem alguma função, alguma ação, algum papel, tá? Por exemplo, eu fiz chamei os pais para fazer uma anamnese com esse estudante, porque eu quero encaminhar ele para fazer a avaliação psicodiagnóstica. E aí? Eu preciso explicar para o pai que existe uma hipótese e que eu estou fazendo aquela entrevista para aquele determinado fim. E qual que vai ser o encaminhamento dali para frente? Né? Ou se eu tenho uma situação de indisciplina, eu chamo os pais, atendo, converso. O que ficou acordado depois disso? O aluno vai agir dessa forma, o pai vai agir dessa forma, o professor vai agir dessa forma, a equipe pedagógica vai agir dessa forma. Então, é bem importante que isso seja anotado e pautado, né, no instrumento, seja na ficha de atendimento individual do aluno, que é onde a gente escreve, e aí pode colar a pauta, né, ou na ata, dependendo da forma como a escola se organiza. E aí, o que eu faço com todos esses dados? Veja que eu não falei da avaliação da aprendizagem aqui, porque a gente já conversou sobre ela na terça-feira, tá? E aí, como que eu faço para interpretar essas informações? Baseie suas interpretações em múltiplas fontes de evidência, ou seja, não ter um instrumento só. Reconheça os fatores culturais, determine se as informações coletadas fornecem uma descrição válida. Às vezes, os dados que eu coletei não foram suficientes para que eu pudesse ter uma visão mais geral, ou que pudesse me trazer hipóteses para que eu pudesse agir sobre elas, né? Eu preciso considerar os fatores do contexto. Eu não
posso usar esses resultados dessas avaliações, dessa coleta de dados, para tirar conclusões sobre a capacidade ou potencial de um aluno. Não somos nós dentro da escola que fazemos isso. Existem profissionais que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de avaliação, e são eles que precisam fazer isso. O papel da escola nesse momento é fazer os encaminhamentos. Receber a devolutiva e trabalhar em parceria com esses múltiplos profissionais, se for o caso, tá? Não confunda informações fornecidas por uma avaliação com explicações do que causou o desempenho. Ou seja, às vezes sai numa entrevista que o estudante não gosta do professor, e aí você já chega falando que essa é a causa do problema com a dificuldade de aprendizagem que ele demonstrou naquela disciplina por conta dessa falta esse não vínculo do professor com o aluno. Não necessariamente, às vezes até a experiência dele em outros anos com essa disciplina não foi positiva e ele acabou trazendo tudo isso para agora e que vai influenciar. Então, são outros encaminhamentos que precisam ser tomados. Então, eu não posso ter uma determinada resposta e tomar aquilo como verdade, como causa do baixo desempenho. Não presuma, sem contestação, que um procedimento de avaliação fornece informações válidas sobre a característica desejada. Às vezes você organizou, você pensou, mas na hora que você aplicou o instrumento, seja observação, seja avaliação, você viu que não foi suficiente para você conseguir fazer uma avaliação mais ampla, né? E aí você precisa pensar em outros instrumentos e outras formas de avaliação. Aqui tem uma tabelinha com alguns problemas que o aluno pode apresentar. Também é sugestão do livro, tá, gente? Alguns problemas que o aluno, ou algumas dificuldades, ou algumas situações que podem ser apresentadas e algumas possíveis soluções para essas situações. Tá? Então, ele traz ali a questão da audição, da distração, da capacidade de atenção, da memória de curto prazo, de completar tarefas, de impulsividade, desatenção a detalhes, de fazer as avaliações, né, as provas, enfim. E ali, possibilidades de solução ou de ação do professor dentro da sala de aula, isso quando a gente ainda não tem um diagnóstico para saber o que de fato é, ou quando a gente acha que é alguma coisa, mas não tem a confirmação. Lembrando que cada profissional tem a sua área de atuação e é necessário contar com essa rede de profissionais quando eu tenho um estudante que precisa desse atendimento educacional especializado, no caso da educação especial, no caso de um laudo. Eu não vou agir sozinho, tá? Eu vou, sim, agir dentro daquele âmbito escolar, a partir do estudante que não tem esse tipo de necessidade educacional especializada, tá? E aí, a partir disso, eu faço um plano de educação individual. O livro chama de plano de educação individual, mas pode se chamar plano de atendimento individual, plano de atendimento escolar, enfim, tá? Mas é quando você organiza o que você vai fazer com aquele aluno, especificamente com aquela dificuldade que ele apresenta. Então, um primeiro ponto, né? Os níveis atuais de desempenho acadêmico da criança, né? Pensando o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela precisa aprender para dar conta daquele momento da escolarização dela. Uma definição dos objetivos anuais que descreva o desempenho acadêmico a ser alcançado ao fim do ano. Então, assim, é o currículo, a proposta pedagógica curricular, né? Eu tenho essa definição, eu sei até onde o estudante tem que ir. E aí, a partir desse diagnóstico, eu tenho que saber. Aí, a partir desse diagnóstico, eu preciso, então, prever ações para que ele alcance, né, aquele objetivo final. Uma definição de objetivos de curto prazo da instrução, ou seja, para que eu estou trabalhando determinado objetivo, né? Objetivo, conteúdo. São os objetivos e critérios que são utilizados dentro de sala de aula, são mais focados do que aquilo que eu tenho na proposta pedagógica curricular, né? O que eu tenho na proposta pedagógica curricular é mais amplo, eu desmembro isso quando ele chega para eu fazer o plano de trabalho docente. Uma definição de serviços educacionais específicos,
necessitados pela criança. E aí eu verifico se existe a necessidade de eu fazer um encaminhamento para que essa criança tenha um atendimento com outros profissionais, uma avaliação com outros profissionais, ou ele precisa da sala de recurso multifuncional por conta dele ter um laudo, ou não, ele não tem essa necessidade, só precisa da intervenção do professor. E é esse aluno que a gente vai focar, lembrando que tudo que for desenvolvido com o estudante da educação especial precisa ser feito em conjunto com os profissionais que o atendem, não só os profissionais da escola, como também fora dela. A data quando esses avanços irão ter início e o período de tempo durante o qual eles serão prestados, ou seja, eu preciso pensar num cronograma de trabalho com esse estudante. Uma lista dos responsáveis, né, família, estudante, o que cada um vai fazer, os critérios objetivos, os procedimentos de avaliação e cada momento de reavaliação desse processo. Eu estou vendo que eu estou quase 1 hora falando aqui. Vamos falar dos relatórios agora de aprendizagem. Então, como que eu transformo tudo isso que eu coletei, trabalhei com o aluno, verifiquei que mesmo assim existem situações que ainda vão ficar para o ano seguinte. Então, como que eu organizo esse relatório de aprendizagem e desenvolvimento? Bom, com os dados da informação, né, o ideal é a gente organizar o relatório em 3 eixos, tá? O primeiro é fazer uma contextualização, né, desse estudante no espaço onde ele vive e dele com ele mesmo, tá? Então, assim, como ele socializa, como ele se relaciona, as experiências positivas e negativas dele, né? Tanto com os outros como com ele mesmo. Um segundo eixo do relatório é aprendizagem. Então, eu trago os elementos do plano de trabalho docente, da proposta pedagógica curricular, o projeto político-pedagógico, e essa relação conteúdo-objetivo. E, por último, uma indicação, as indicações, né, não só uma, mas as indicações necessárias para que o professor do ano seguinte consiga ler esse relatório e entender um pouquinho do que é necessário fazer com ele antes que ele tenha esses dados em mãos. Porque esse processo avaliativo desse contexto é um processo demorado. Então, ter acesso a essa identificação prévia me ajuda a agir de forma mais agilizada, mesmo que no decorrer do processo de atendimento desse estudante, eu verifique que algumas situações mudaram e que eu preciso reorganizar o meu atendimento. Mas eu já tenho de onde partir, eu já tenho acesso a esse histórico. Então, é importante nesse terceiro item apontar o que precisa ser observado, indicar as áreas e componentes com maiores dificuldades, apontar os atendimentos e encaminhamentos que foram realizados. E não só isso, é importante não focar só nos aspectos negativos, né, do relatório, mas também dos positivos. E até a Manu, né, falou isso ontem, né? Não é só dizer aquilo que não consegue, que não sabe, mas o que tem de potencialidade também. Alguns aspectos gerais que precisam ser considerados, então, ao se elaborar esse relatório. Primeiro, tem que ter a identificação da escola, do estudante e dos profissionais responsáveis pelo atendimento dele, pela elaboração do relatório. Lembrando que esse relatório é um relatório que precisa ser feito juntamente com a equipe pedagógica, é professor e equipe pedagógica. A equipe pedagógica não vai conseguir fazer sozinha, assim como o professor também não vai dar conta de fazer sozinho, é preciso fazer em conjunto. Ter uma linguagem formal e objetiva, ter conteúdos, o conteúdo precisa ser relevante, eu preciso colocar ali o que é necessário para que o ano que vem a pessoa que leia esse relatório consiga identificar o aluno, né, ter uma ideia de como esse aluno, o que ele precisa, o que ele tem de dificuldade para conseguir, então, estabelecer o seu plano de ação. Não utilizar termos pejorativos e opiniões pessoais. Nada do que eu aponto no relatório é por achismo. É sempre por questões que foram identificadas, né, durante o processo de ensino-aprendizagem, durante o processo de conversa, de entrevista, de observação, enfim. Abranger também os aspectos positivos e não só os negativos, porque todo mundo tem alguma potencialidade, né?
Todos nós temos questões que somos melhores e que temos mais dificuldades. Isso precisa ficar evidente, porque eu posso utilizar essas potencialidades no sentido de trazer o estudante com mais motivação para trabalhar. Por exemplo, se eu percebo que esse estudante tem uma característica que gosta mais da arte, eu posso trazer elementos da arte visual, da música, da dança, né, da expressão, para trabalhar determinados conteúdos. Então, isso pode auxiliar também a organizar o meu plano de trabalho docente enquanto recurso para o meu encaminhamento metodológico. E aí tá, beleza. Eu já sei que eu preciso colocar tudo isso, já tenho todos os dados em mãos. Como que eu monto o relatório? Bom, primeiro eu vou organizar as rubricas. Tá? O que são as rubricas? É um conjunto de expectativas ou critérios claros usados para ajudar os professores e alunos a se focar no que é valorizado em um assunto, tópico ou atividade. Veja, quando eu trago a rubrica da parte do contexto, a rubrica precisa ser como que é a relação dele com o ensino, né, com a escola, como que é a relação dele com a família, como ele se relaciona com o professor, como que é a relação dele com ele mesmo, né, o contexto social em que ele vive. Então, essas são as rubricas que vão compor aquele meu primeiro eixo do relatório. O segundo eixo, da onde que eu vou tirar? Né, que é a aprendizagem, o segundo eixo da aprendizagem. Da onde que eu vou tirar as rubricas? Dos critérios e objetivos de avaliação que partem do currículo da escola. Tá? Então, uma rubrica oferece uma descrição do nível esperado de desempenho, ou seja, eu tenho que montar as rubricas para organizar o relatório com aquilo que é esperado, ou seja, um ideal, para a partir dele fazer as alterações de acordo com a realidade de cada estudante. Então, rubricas ajudam os professores especificando critérios para focar a instrução, especificando critérios para focar as avaliações, aumentando a consistência das avaliações, limitando discussões sobre notas, fornecendo descrição do desempenho dos estudantes, e ajudam os alunos, esclarecendo as expectativas, né, do professor sobre o desempenho dele, ou seja, ele já sabe o que o professor está esperando, e aí pode agir melhor ou não, de acordo com essa expectativa. Indica para ele o que é importante, né, num determinado processo ou numa determinada atividade. Ajuda-os a monitorar e criticar o seu próprio trabalho. Ele tem um ponto de avaliação, ele tem um critério, né? Ele tem um ponto que ele pode observar. E a partir disso ele consegue avaliar se está bom ou se não está. Fornece descrições informativas do desempenho dele e também informações de desempenho mais claras do que as tradicionais notas ou letras, né? As notas por número ou letras. Por quê? Quando a criança recebe uma nota abaixo da média, 5. Mas o que significa aquele 5? Dentro daquela quantidade de conteúdos que foi trabalhado naquele período, né, do avaliativo, o que esse 5 significa? Quanto de conteúdo ele aprendeu e quanto de conteúdo precisa ser retomado para ele aprender. Então, é esse tipo de relação que o trabalho com essas rubricas ajudam. Então, vamos lá. Organizando as rubricas da aprendizagem, que é onde a gente mais percebe que existem dificuldade de se organizar o parecer, tá? Que é o relatório. Então, ali a gente tem eu peguei uma imagem do referencial curricular em foco, e aí eu selecionei a unidade temática, números e álgebra, objetos de conhecimento, sistema de numeração decimal, o conteúdo, números naturais, comparação e ordenação. O conhecimento prévio ali, para mim, é um indicativo, mas ele não é necessário, assim, não necessariamente ele é relevante, tá? Ele me ajuda a saber o que o estudante precisa, mas ele não é o ponto para eu poder estabelecer a rubrica na hora de fazer o relatório. E, por último, o objetivo de aprendizagem, nesse caso, o objetivo de aprendizagem foco, que é aquilo que eu trabalhei, é o meu critério, é o meu objetivo maior. É a partir dele que eu vou escrever o desempenho, como o estudante aprendeu ou não aprendeu, ou até onde ele aprendeu dentro daquele objetivo. Então, vamos lá. Pegar lá, ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Então, veja, eu tenho vários objetivos ali. Primeiro é a questão da leitura dos números. Segundo, a escrita dos números, né? O terceiro, a ordenação desses números. E a compreensão dessas características do sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, valor, posição, enfim. E aí eu escrevo. Veja ali uma sugestão, né? Um exemplo de como eu transformo esse objetivo num parágrafo do parecer descritivo do relatório de atendimento, do relatório de desenvolvimento e aprendizagem. Então, olha lá. Veja em azul. O estudante lê os números até a ordem. Qual ordem? O esperado dele é que ele leia até a centena de milhar. Mas até onde ele está lendo? A unidade, a dezena, a centena. Qual ordem que ele está lendo? Ou ele supera a centena de milhar e já consegue ler o milhão ou o bilhão, por exemplo. Eu preciso dizer, o professor que vai pegar isso ano que vem, precisa identificar essa característica e saber a partir de onde ele precisa trabalhar. Se o estudante só está identificando, só consegue ler até a centena, ele ainda precisa trabalhar não só a centena, mas a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aquele é o objetivo que ele tem naquele ano. Escreve até a qual ordem, né? A unidade, a dezena, a centena, até onde que eu consigo falar um número para o aluno, ele consegue representar através de números de forma correta. E ele ordena os números até que ordem? Né? Se eu entregar, por exemplo, números embaralhados e pedir para eles que ele ordene isso do menor para o maior, em ordem crescente ou em ordem decrescente, ele consegue fazer isso com os números, por exemplo, números pequenos, somente unidades, ou só dezenas, unidades e dezenas, ou unidades, dezenas e centenas, ou não, ele consegue trabalhar com números maiores também. Pensando, inclusive, que algumas situações vão me exigir o trabalho com números decimais, por exemplo. Olha lá, compreendendo as características do sistema de numeração decimal, com autonomia, com auxílio, com apoio, ou somente com a intervenção do professor, de que forma que ele compreende esse sistema, essas características do sistema de numeração decimal. Veja, eu transformo um objetivo numa descrição da aprendizagem do aluno, uma descrição efetiva daquilo que o aluno sabe. E eu posso fazer isso porque isso não é tão difícil fazer isso a partir do momento que eu estabeleço as rubricas. As rubricas que são os objetivos que vão estar estabelecidos lá no plano de trabalho docente. Tá? Então, eu tenho que trazer esses objetivos para poder compor o meu relatório. Um outro exemplo aqui de língua portuguesa. A parte de produção, tá? Produção de texto. Então, ele precisa... tem como objeto de conhecimento a construção do sistema alfabético e das convenções de escrita. Como conteúdo, eu trabalhei lá produção de texto, ortografia, concordância verbal, nominal e pontuação, os recursos coesivos anafóricos, o conhecimento prévio, a produção de diferentes gêneros, ou seja, ele precisa já ter tido contato com diferentes gêneros e entender as características desses gêneros, né? Porque quando a gente solicita uma produção de texto, a gente solicita essa produção de texto a partir de um determinado gênero, seja narrativo ou seja... em forma de notícia, enfim, né, convite. Quando a gente propõe uma produção de texto, a gente já diz qual é o tipo de texto, qual é o gênero de texto que ele precisa produzir, e ele precisa conhecer, então, a característica desses gêneros. E o que diz o meu objetivo de aprendizagem aqui? Empregar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas e enumerações. E pontuação do discurso direto, quando for o caso, com gradativo domínio das convenções de escrita. Veja, aqui eu também preciso estabelecer
qual é esse domínio gradativo. Porque o que eu vou exigir do estudante, ele não vai escrever perfeitamente no final do 5º ano, gente. Ele não vai escrever como um estudante que está terminando a graduação. Né? Ele vai se equivocar em determinadas situações. Né? Mas ele precisa ele precisa dominar essas convenções de escrita de forma sempre gradativa, né? Mas até que ponto é indicado para aquele ano? E é aquilo que eu preciso verificar, tá? Claro que eu posso apontar se ele está além do esperado, com certeza. Não só posso, como é importante que seja apontado. Mas eu também não posso cobrar algo que não seja possível para aquele estudante, tá? Então, como que eu transformo isso lá no relatório? Então, veja, eu trouxe para o texto, organizando por cores, né? O que está verde é referente à aprendizagem dele com ortografia, o que está amarelo é referente às regras básicas de concordância nominal e verbal, o vermelho com relação à pontuação. Então, olha lá. Em suas produções textuais, o estudante emprega as regras básicas de concordância verbal e nominal, com apoio, com auxílio, com ajuda, com autonomia, de forma arbitrária ou arbitrariamente, ou de forma aleatória, ou aleatoriamente, tá? Esse é mais para a questão da pontuação do que para os outros itens. Mas, assim, ele não consegue, eu preciso apontar onde que está. Então, é de forma arbitrária, ele só consegue quando eu aponto o que precisa ser feito, tá? Utiliza os sinais de pontuação de forma com apoio, com auxílio, com ajuda, com autonomia, de forma arbitrária, ou seja, eu preciso mandar, ou de forma aleatória. Ele simplesmente joga qualquer tipo de pontuação em qualquer parte do texto dele. Escrevendo as palavras corretamente ou necessitando de apoio nas irregularidades ortográficas. O que são essas irregularidades ortográficas? São aquelas coisas que são irregulares, que não são sempre a mesma. Por exemplo, concerto com C e concerto com S. Essas alterações que são da língua, SS, RR, SC... C cedilha, X, então CH. Então, a ideia é você especificar qual é o tipo de dificuldade ou, enfim, o que ele domina nesse ponto do relatório. Por exemplo, se ele troca a letra, eu preciso apontar, né? Que ele troca F por V, D por T, enfim. Aqui eu vou mostrar para vocês um relatório que a gente organizou. Eu estou falando a gente porque é sempre um trabalho conjunto, nunca unitário, da minha turminha, tá, de 2020. Então, foi a minha penúltima turma antes de eu vir trabalhar na secretaria, minha turma de 5º ano. Esse é um caso de uma estudante que tinha muita dificuldade, muita dificuldade. Inclusive, a gente realizou diversos encaminhamentos para ela, por conta da necessidade dela ser atendida por diversos profissionais, por conta de um provável equívoco na parte de avaliação dela durante os primeiros anos da escolarização. Então, ela precisava ter um tipo de avaliação psicodiagnóstica com outros profissionais da área da saúde e, infelizmente, isso acabou passando batido, né? Houve esse equívoco e aí ela acabou indo e a gente precisa, né, nesse caso, dar conta de atender. Então, na Prefeitura de Curitiba, onde eu sou professora, a gente já tem um relatório de aprendizagem, né, na parte de aprendizagem, que é feito por um instrumento chamado Avalia, que me traz todos os critérios e eu trabalho a partir desses critérios, ele gera um relatório automaticamente. E aí a gente faz outros apontamentos que são importantes para encaminhar a documentação do estudante que precisa de ajuda ou de auxílio ou que vai precisar do apoio no ano seguinte. Então, aqui a gente fez de forma bem simples. Veja, a organização do relatório é uma organização da escola, né? Eu não tenho um padrão único, eu tenho indicações do que é preciso conter, mas não necessariamente que ele precisa ser igual ou precisa ter um padrão.
Então, ali está, né, a identificação da escola, a logo da mantenedora, o nome do estudante e a data de nascimento. Primeiro ponto, potencialidades e habilidades, né? Compreende textos simples, lidos com auxílio. Veja, final de 5º ano, gente. Aprecia muito o desenho e as produções artísticas. Ela tinha um talento fantástico para arte. É bastante dedicada e esforçada em sala de aula. Então, veja, ao mesmo tempo que ela tinha uma grande dificuldade, ela também se esforçava muito para tentar superar. Nem sempre esse esforço era suficiente, né, para que ela superasse as dificuldades. Mas ela tinha isso enquanto potencialidade, né? Esse esforço, essa vontade de poder aprender. Dificuldades específicas que ela apresentava, né? Apresenta erros ortográficos e troca de letras, como FV, PB, CG, entre outras. Em suas produções textuais, apresenta dificuldade em manter uma sequência lógica, precisando de apoio para organizar suas ideias. Na interpretação de textos simples, identifica informações explícitas e demonstra insegurança na escrita da sua opinião pessoal. Necessita de auxílio na leitura, interpretação e resolução de situações-problema. Realiza cálculos simples de adição e subtração, necessitando de apoio com a utilização de material concreto, ou seja, ela precisava manipular para poder contar, ou tanto para fazer adição quanto a subtração, por isso que não podia também ser números maiores do que até ali a dezena, que não fosse acima ali dos 20, porque a própria manipulação já dificultava, né, a quantidade para ser manipulada. Na multiplicação e divisão, precisa de auxílio, pois ainda não compreendeu o processo de resolução das operações e as noções a elas vinculadas. Ou seja, ela não tinha entendido ainda que a multiplicação, na verdade, é a soma de várias vezes o mesmo número, né? Ela não tinha ainda se apropriado dessa noção, desse conceito do que significava de fato a multiplicação, e que a divisão, por exemplo, era o fato de separar, né? Então, você vai separando algo que está num total e vai dividindo. Então, ela ainda não tinha não só o domínio da técnica da resolução da operação, mas também a questão do conhecimento necessário para que ela pudesse resolver essas operações de fato entendendo o que ela estava fazendo, e não só simplesmente arme e efetue, né? Fazendo arme e efetue. Por último, as intervenções realizadas. Então, foi o ano de 2020, foi um ano difícil, um ano de pandemia. E aí aqui a gente colocou o que foi possível fazer naquele momento, né? Encaminhamentos de atividades complementares adaptadas. Durante o período de aulas presenciais, recebeu apoio individual e auxílio na realização das atividades em todos os componentes curriculares. E, para além disso, eu ainda fazia atendimento individual dela por Meet. Eu não coloquei aqui essa questão porque a gente não era uma coisa que era trabalhada, né? Foi uma atitude pessoal, foi uma questão minha, né? Não foi exigido, não foi trabalhado. Eu combinei com a mãe e com ela, e aí a gente conversava de forma individualizada por Meet para poder tentar tirar algumas dúvidas dela, enfim. Então, é isso, gente. São alguns exemplos que eu trago para vocês, assim, que foram parte adquiridos com estudo, com leitura, e parte adquiridos com a experiência mesmo, quanto professora, enquanto pedagoga da escola pública, né? Tanto municipal quanto estadual. Então, quero ver, tem questão? 2? Posso fazer esse relatório com a Escola Casimiro de Abreu. Posso fazer esse relatório conforme o relatório contexto escolar? Nesse caso, o contexto escolar é você falar das relações que ela estabelece com a escola, porque assim, não adianta fazer só explicar o contexto ou as relações que o estudante estabelece se ele não tiver trazido também informações que são importantes com relação ao que ele aprendeu ou deixou de aprender. Ou você está falando só daquilo que realmente acontece na escola sem trazer nenhuma informação adicional.
porque isso também faz parte do trabalho, né? Considerar esse contexto social, o contexto escolar, familiar, na hora de conseguir fazer essa avaliação mais ampla do estudante. Então, é importante considerar todos esses contextos e a informação que você conseguiu, né? Que você teve. Claro que a esse momento, depois de um tempo também de aula não presencial, as informações que você pode ter pode ser mínimas, né? Ou pode ser bem pequenas. Então, a gente também não pode exigir. Dentro daquilo que você teve, que vocês tiveram de convivência com as crianças, né? Dentro daquilo que vocês conseguiram levantar enquanto dados, seja numa reunião, seja numa entrevista, num momento de observação, a partir disso precisa ser apontado dentro daqueles 3 eixos que a gente colocou, né? O de contextualização, o de aprendizagem e de indicação para os anos anteriores. Posteriores, desculpa. E a segunda da Dayana. Falar um pouco do relatório da educação infantil. A educação infantil está aparecendo bastante aqui, né? Eu tenho algum material bem bacana, inclusive com relação ao trabalho de autonomia e desenvolvimento, com a questão, né, da criança desde lá da creche, com o começo do andar, né, do amarrar. Mas a gente não tem tempo de fazer isso agora. O que eu posso me comprometer com vocês é organizar um trabalho com vocês com relação ao relatório da educação infantil, especificamente da educação infantil. Aí a gente pode combinar, porque é especificidade muito grande, né? Falar dos campos de experiência, da questão da coordenação motora, da questão, né, de como o estudante explora esse espaço, a questão da percepção visual. É muito diferente do que eu tenho, né, nessa fase do ensino fundamental, principalmente considerando o 5º ano. Então, é Roseli, né? Não, Dayana Rosalina. Dayana, me comprometo com você a organizar, então, uma live aqui para a gente falar só da educação infantil, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Eu quero agradecer, vou chamar o Maurício, que não apareceu aqui para vocês, tenho certeza que vocês estão com saudade. Agradecer a paciência de vocês por me escutarem nessa tarde de sexta-feira. Foi muito positiva a experiência, a nossa experiência, né, de interação com vocês durante essa semana. Espero ter contribuído com o trabalho de vocês de forma prática e também teórica, porque a gente não tem prática sem uma teoria aqui em base, porque senão a gente não tem intencionalidade, né, no trabalho. E fico à disposição para o que vocês precisarem ou necessitarem, ou se quiserem sugerir outras questões, para que a gente converse futuramente, também estou à disposição. Um grande abraço. Nós queremos agradecer a todos e todas que participaram dessas nossas lives, porque foi um momento que nós planejamos e preparamos para que saísse dessa maneira, nós pudéssemos discutir esses assuntos que interessam nesse momento e pudessem ficar disponíveis no YouTube para quem quiser assistir novamente ou quem não teve oportunidade de assistir todo o conjunto. Nós colocamos ali no chat todos os links de todas as lives, de segunda, de terça, da quarta, da quinta-feira e a de hoje, é esse link que vocês mesmos acessaram, para baixar os materiais que estão disponíveis lá para assistirem àquele tema que mais interessa nesse momento. E muito importante foram as contribuições que vieram pelo chat, a oportunidade da gente entender o que de fato é necessário para que nós possamos preparar novas lives, como a nossa promessa feita aqui sobre os relatórios da educação infantil, falar mais sobre educação infantil, que é outra função do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios. Vamos fazer, então. No mais, gostaríamos de deixar aqui o nosso endereço de e-mail. A gente vai digitar ali no chat, eu vou editar aqui para a Edne colocar. Caso vocês queiram alguma informação mais específica, o e-mail do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios é Cooperacal SME, que é cooperação sem cedilha e sem acento, Cooperacal SME, @escola.pr.gov.br. Estamos colocando ali na tela também, a Ana Morello já colocou, cooperacalsme@escola.pr.gov.br. Caso vocês queiram entrar em contato, esse é o nosso e-mail institucional do Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios aqui na sede. Vamos estar à disposição para atendê-los e atendê-las em tudo que for do nosso alcance.
Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.